sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia do workshop Essa Tal de Data Science. Eu sou Renata Souza, vou apresentar junto com a Bia Mazzini, do Clube Minerva, faço mestrado na Escola Politécnica da USP e tenho o orgulho de dizer que sou embaixadora das duas iniciativas que organizam o evento. Hoje começaremos o nosso módulo de Mão na Massa, com Débora Mesquita e Fernanda Santos, e eu vou falar um pouquinho do WIDS para vocês. O Women in Data Science é uma iniciativa que surgiu em Stanford como uma conferência técnica e hoje é uma conferência global que acontece por todo o mundo. A gente trouxe o evento para a USP esse ano, no comecinho de 2020, e viramos uma comunidade que está crescendo a todo momento aí, virtualmente também, né? Além das portas da USP. Bia? Legal, obrigada, Rê. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, participando do evento de hoje. E eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte do Clube Minerva, que é uma iniciativa feita por mulheres politécnicas e tem como objetivo incentivar meninas e mulheres a seguir carreira na área de exatas. Então, só para lembrar vocês que a gente vai ter o sorteio de um curso super legal da Udemy de Data Science para iniciantes. O sorteio vai ser realizado no nosso Instagram, do Clube Minerva, no dia 21. Então, quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá no nosso @Clube Minerva, checa para participar. E durante a live, a gente vai disponibilizar para vocês o link do formulário de presença e vai aparecer tanto no chat como no QR Code no cantinho da tela. Então, fiquem de olho. É isso aí. Então, vamos embora começar o tão aguardado módulo de Mão na Massa. Eu vou chamar as professoras de hoje. Primeiro, a Débora Mesquita. Dé é formada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, é cientista de dados, escritora técnica e faz parte da Rede WIDS também. Foi assim que a gente conheceu a Débora. Bem-vinda, Dé. Dé, você está muda. Opa! Pronto, agora sim. Obrigada, Renata. Obrigada, meninas, pelo convite. E vamos nessa. Vamos nessa. E tem mais uma, né? Tudo que é bom pode melhorar. Fernanda Santos. Fernanda é gestora de informação, mestranda em ciência da computação e cientista de dados, além de ser palestrante e professora na área de Data Analytics. Bem-vinda, Fê. Obrigada, boa noite, pessoal. Minha gente, obrigada de novo por isso. Assim, é muito legal fazer o evento para iniciantes. Eu acho que essa abordagem é muito necessária, né? Então, obrigada. É com vocês. Podem compartilhar a tela. Vamos nessa. E vamos começar. Vamos começar comigo. A gente vai ver uma palestra sobre o workshop no geral e como aproveitar melhor, né? Deixa eu colocar em tela cheia. Tá em tela cheia e agora eu tô com o monitor só e não tô vendo a tela cheia. Tudo tá, certo. Okay? Pronto, vamos lá. Obrigada, meninas, pelo convite novamente. E vamos ver agora uma visão geral do que a gente vai abordar hoje e como é que vai ser o esquema. A gente vai ver um hands-on de Data Science, a gente vai ver tarefas que um cientista de dados ou uma cientista de dados faz normalmente. E a gente vai usar essas ferramentas aí. O Jupyter Notebook no Google Colab. Calma, eu vou mostrar o que é isso. Para usar isso, você só precisa ter uma conta do Gmail. A linguagem que a gente vai abordar hoje é Python. As duas linguagens clássicas para Data Science são R, que é mais para estatística, e Python, que é mais de propósito geral e é mais para iniciantes. E a maioria das ferramentas open source são em Python. Então, a gente vai usar Python também, porque eu também prefiro o Python. A gente vai usar o Pandas, que é uma ferramenta construída em cima do Python para manipular dados. A gente vai ver mais sobre ela. E o Scikit-learn, que é uma outra ferramenta escrita em Python, que essa ferramenta é mais focada para construir os modelos de predição em si. E a gente vai falar o que é um modelo de predição hoje também. E o que faz um cientista de dados, né? O termo cientista de dados é um termo bem de propósito geral, tem todo o marketing por trás.
Mas, de certa forma, é bem difícil especificar exatamente o que faz um cientista de dados. Não tem uma coisa específica. Isso até vem se desenvolvendo com a criação de outros termos mais descritivos. Tem o engenheiro de dados, tem o Machine Learning Engineer, que é engenheiro de aprendizagem de máquina. Então, a gente está vendo a galera de Analytics também, Business Analytics, eu acho, não sei como é. Acho que é Business mesmo, porque a galera usa inglês para tudo, inclusive eu. Mas, de forma geral, o que é que faz um cientista de dados? Que tarefas comuns são essas? Primeiro, programar. A gente manipula dados e usa o computador. Então, programando, a gente consegue automatizar as coisas e você precisa saber programar, é bom saber fazer isso. Programando, a gente programa para quê? Para manipular os dados. E manipular, a gente precisa coletar, eu tenho um dado, mas eu preciso colocar ele dentro da minha análise. Como é que eu faço isso? A gente precisa limpar dados, de todo o ciclo de atividades, essa parte de coletar, limpar e transformar dados, é onde a gente passa mais tempo. E a gente vai ver até no workshop que isso também vai se refletir, a gente vai passar muito mais tempo limpando e manipulando os dados. Um cientista de dados também pode produzir análises usando estatística descritiva, que a gente vai descrever os dados, o que é que tem lá e tal. Dentro disso também, ele pode criar visualizações de dados, pode ser tanto criar visualizações como parte da análise descritiva, ou pode ser um produto final, um dashboard, uma aplicação para você acompanhar ou monitorar algo. Isso é a visualização de dados como objetivo final, e isso, um cientista de dados também trabalha com isso. E dentro disso tudo também treina modelos estatísticos, que é um modelo o modelo é algo que a gente treina usando dados anteriores com o intuito de poder classificar dados do futuro. E a gente vai ver como fazer isso hoje. E aí, aqui no canto direito, a gente tem meio que as 3 grandes áreas que compõem Data Science, que é ciência da computação, porque tudo está envolvendo o computador e essa manipulação dos dados de forma algorítmica, né? A gente segue um script, e na ciência da computação isso é muito comum. Tem a parte de matemática e estatística. Na verdade, o que se fala é que ciência de dados é um termo que foi criado, mas no fundo, ciência de dados nada mais é do que estatística. E para ser mais real, no caso, é a junção de computação e estatística. Porque os estatísticos estão acostumados com o treinamento e a criação de modelos e análise descritiva, só que com a computação a gente pode fazer isso muito mais rápido e automatizar as coisas. E o outro ponto que é importante, muito importante, é o conhecimento do domínio. Tipo, os problemas de data science, eles não são isolados. Você precisa da parte técnica e da parte... As 2 partes técnicas, né? Tanto da computação quanto da estatística. Mas você também precisa do conhecimento do domínio do problema que você está tentando resolver. Porque sem isso, você pode ter uma solução, mas ela não resolve o problema. E isso é um ponto que eu gosto de tocar, porque muitas vezes a galera fala, não sou cientista de dados porque eu não sei programar, não sou da área técnica. Você pode se inserir na área de ciência de dados com o conhecimento do domínio. Tipo, alguém que trabalha num restaurante tem conhecimento do domínio de como é o fluxo de trabalho, normalmente que dias tem mais gente, quais as demandas, qual os pratos que saem mais. Isso é conhecimento do domínio que pode ser refletido em um projeto onde se aplica data science, e isso é muito valioso. Então, a mensagem é: não tenha medo só porque você não tem um background técnico de entrar na área. Tipo,
esse conhecimento do domínio que você está inserido é muito importante para a ciência de dados, e você pode ser uma peça importante dentro de um time de ciência de dados. E isso é um outro ponto também, deixa eu ver se eu falo. Não. Ciência de dados, como a gente está vendo aqui, né, com o exemplo dessas 3 áreas, né, é uma área multidisciplinar. Tem um termo que é profissional T. Acho que é profissional T. Que é, você tem imagine um T, a letra T. Você tem um conhecimento superficial sobre várias áreas, mas você é especialista em uma coisa só. E esse é um perfil que hoje a gente vê muito no mercado de trabalho, um perfil ideal, não sei, mas um perfil interessante de se ter, que existe também um outro termo bem comum na área, que é o cientista de dados unicórnio. O que seria isso? Seria um cientista de dados que é bom nessas 3 áreas aí. Ciência da computação, matemática e estatística e conhecimento do domínio. Isso é muito difícil de se ter, até por isso que se chama ciência de dados unicórnio, tipo, é um unicórnio. Você já viu um unicórnio? Então, eu, por exemplo, o meu forte, a parte horizontal, a parte vertical do T é ciência da computação. Eu sou formada em ciência da computação. Estatística, eu não sou, tipo, eu sei o básico, mas eu não sou um especialista. Então, quando eu trabalho em algo, eu preciso de alguém no time que tenha conhecimento de estatística e a gente combina as habilidades e aí tem um produto legal. Então, isso também é uma coisa comum na ciência de dados. Os times multidisciplinares e as suas habilidades podem fazer, sim, diferença no time. Você não precisa saber de tudo e ser especialista em tudo. E aí vamos entrar agora na parte do modelo preditivo, que eu estava falando antes. O que é isso? O modelo preditivo é quando a gente pega um algoritmo de aprendizagem de máquina e usa dados para treinar esse algoritmo. Pode estar um pouco confuso, mas o que é isso aqui? Imagina um modelo de uma forma bem simples, é uma equação. Digamos que a gente quer uma equação para dizer se vai chover ou não amanhã. Essa equação seria um modelo. É algo que a gente usa para dar uma resposta para um dado futuro. E aí o modelo preditivo é justamente isso. A gente usa dados do passado para poder fazer predições de dados do futuro. Esse é o objetivo final. E aí, quais são as etapas para ter esse modelo preditivo? A gente precisa dos dados, então a gente precisa importar os dados, limpar e transformar os dados, porque de acordo com... A gente precisa deixar os dados de uma forma que o algoritmo de aprendizagem de máquina consiga processar, e a gente vai ver isso mais hoje. Depois disso, a gente passa esses dados limpos e transformados da forma que o algoritmo vai precisar, passa para esse algoritmo, treina, e quando a gente tem esse modelo treinado, a gente salva ele num arquivo para depois poder disponibilizar esse modelo para os usuários. A gente vai ver tudo isso hoje. E aí, a gente precisa também, como esse aqui é um workshop para iniciantes, é bem legal e bem interessante a gente falar sobre como a gente ser humano, aprende. Normalmente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum tutorial de algum assunto técnico. Normalmente a pessoa começa bem simples, bem passo a passo, e depois dá um pulo para algo bem, bem mais complexo, sem mostrar como é que aconteceu aquilo. E isso é muito ruim para iniciantes, porque você perde totalmente o fio da meada e não consegue progredir. E aí é justamente isso. Quando a gente está iniciando, vocês provavelmente esse está sendo o primeiro contato com ciência de dados. O ideal, a gente está no contexto de ciência de dados, mas isso serve para qualquer coisa que você queira aprender. O ideal é que você tenha instruções passo a passo no início. Porque você está, tipo, num contexto novo e é muita coisa para aprender assim, de uma hora para outra. Quando a gente vai passo a passo, você consegue ter essa curva de aprendizagem mais tênue. E isso é muito bom, porque se você chega num ponto
que você tá com muita dificuldade e você empaca lá, isso afeta tanto você mentalmente quanto o seu desenvolvimento na aprendizagem em si. Isso é muito ruim. E aí é importante você ter noção disso, que, tipo, não adianta você estar começando com ciência de dados agora e, beleza, eu vou treinar um modelo de aprendizagem de máquina agora do zero. E eu nunca fiz isso, eu nunca vi como alguém fez isso, mas eu vou fazer agora. Isso é muito ruim do ponto de vista de aprendizagem. O ideal é você seguir tutoriais, seguir guias passo a passo, fazer algo, tipo, esse termo tutorial é muito comum em tecnologia, não sei se é um termo abrangente assim, mas é alguém te ensinando passo a passo, tipo, linha por linha, faça isso agora, depois faça isso agora, que é meio que a gente vai fazer aqui no Hands-On. E outra coisa também a gente vai apresentar muitas coisas novas, então não se preocupe em entender exatamente tudo, como tudo funciona. Em computação tem um termo que a gente usa muito, que é a abstração. Computação é basicamente uma ciência que a gente vai abstraindo coisas. E vocês vão precisar abstrair muitas coisas, porque a gente vai apresentar muitas coisas novas. Então, não se preocupe em entender exatamente tudo. Se preocupe em pegar a visão geral. E sobre isso de aprender e tal, tem esse livro aí muito bom. Eu não achei tradução em português, eu acho que não traduziram ainda. Ele é de 2014, eu acho. Não, 2004. Pragmatic Thinking and Learning, para mim foi, tipo, um dos livros muito importantes para mim, tanto pessoalmente como para a carreira. E ele mostra isso como a gente é um compilado de aprendizado não, né? De conhecimento sobre ciência cognitiva, psicologia e como a gente aprende. É muito bom. Eu indico muito, até para a gente se desenvolver como pessoa mesmo. E aí, vamos agora à parte do coach. Mas que é verdade, tipo, a forma como a gente encara os problemas reflete muito em como a gente vai se desempenhar, como vai ser o nosso desempenho. E se você acha que eu consigo aprender isso, tipo, é muito mais fluido você, de fato, começar a aprender. Então, eu acredito que todo mundo que está aqui porque acha que consegue aprender, né? Então, é muito, muito importante você tirar essas crenças de, tipo, isso computação, isso não é para mim, isso é muito difícil, tipo, não. Experimente, tente. Se você não gostar, tudo bem, você experimentou, mas é importante você ter noção que porque você não entendeu o negócio, você é muito burra e precisa desistir. Muito burro ou muito burro e precisa desistir. Tipo, isso não existe. Tente. Não é uma coisa simples de fazer. Tipo, a gente tenta deixar o mais mastigadinho possível, mas tem muita... A gente tem um outro termo importante também que chama a maldição do conhecimento. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é, quando a gente aprende algo, a gente esquece como era quando a gente não sabia. Então, como é que isso reflete? Eu estou em ciência de dados desde 2017. Eu não tenho mais noção como era lá em 2017, como eu comecei a aprender. E isso é ruim porque se eu estou explicando algo e eu não sei como é que era quando eu estava iniciando, fica muito mais difícil de eu explicar as coisas, porque para mim todo mundo sabe o que eu sei. Então, isso também é uma coisa interessante de ter em mente. Tipo, muitas vezes pode ser a pessoa que está te explicando que não consegue quebrar o conhecimento em etapas digestíveis para quem está iniciando. Então, muitas vezes o problema nem está em você necessariamente. Tá também na pessoa que está te ensinando. Então, fiquem atentos e atentas a isso também. Tipo, não assuma logo que você é burro e não consegue aprender. Outra coisa importante é a última parte do coach. Você não pode ter medo de mexer nas coisas. Isso é importante em computação. A gente vai ver o Jupyter Notebook no Google Colab. É um ambiente controlado. Quer dizer o quê? Você pode mexer. Você pode rodar as células lá. A gente vai ver o que é isso. Você pode modificar as coisas
não tenha medo de fazer isso. Tipo, a pior coisa que pode acontecer é você deletar alguma coisa. Que você pode fazer, restaurar com Ctrl Z, ou ir lá na pasta na lixeira e recuperar. Tipo, seu computador não vai explodir, não vai acontecer nada de ruim com você, nem com sua família. Então, isso é sério. Eu tô falando brincando, mas é muito sério. Tipo, pra gente aprender, principalmente com computação, a gente precisa experimentar. E para experimentar, a gente não pode ter medo de quebrar as coisas. Então, não tenham medo de quebrar o Jupyter Notebook. Explorem mesmo. E é isso. Vamos lá. Agora a gente vai com Fernanda ver a parte mais técnica, que vai ser tem aqui as referências, as coisas que eu usei. A gente vai ver com Fernanda a parte mais técnica de aprendizagem de máquina, que é meio a introdução do que a gente vai ver no Redzone. Massa. Dé, eu já vou me adiantar aqui uma perguntinha. Massa. Sobre R e Python. A pergunta é do Luiz Jurandir. Ele fala que o R tem vários pacotes de data science. Por que será que Python é mais citado? Boa. Isso aí, eu não sei. Eu vou falar o que eu acho, tá? Eu não sei, não li artigo sobre isso. Mas o que eu acho normalmente em ciência de dados, vem gente de computação. E gente de computação está mais familiarizado com Python do que com R. Então, você até vê que, tipo, no departamento de estatística, todo mundo usa R. Se você for num departamento de computação, quase ninguém usa R. Então, eu acho que Python é mais difundido porque vem da galera de computação que está em maior número e que trabalha mais com desenvolvimento de ferramentas. Não quer dizer que R seja ruim ou nada relacionado a isso. É mais, tipo, o que é mais popular. Python é muito mais popular do que R, até porque o número de usuários de Python é muito maior do que o número de usuários de R. Sim. Massa, respondidíssimo. Vou chamar a Fernanda aqui. Fê? Olá. Oi, cheguei. Pode compartilhar a sua tela. Vou compartilhar aqui. Ok. Bom, vamos sair aqui, então. Tá. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, né? A Débora já deu aí uma introdução. E aí eu vou falar um pouquinho sobre Machine Learning, o que é, né, Machine Learning, quais são os tipos de aprendizado de máquina. E eu vou usar o conjunto de dados do Titanic como exemplo aqui para vocês. Então, eu não sei se todo mundo conhece o conjunto de dados do Titanic, mas um pouquinho mais para frente a gente vai falar sobre ele, tá? Aqui sou eu, uma apresentação, mas eu já fui apresentada, então vamos passar aqui. Antes de qualquer coisa, né, a Débora já falou aí, vou repetir aqui também, o que seria Data Science, né? Aqui eu peguei uma definição que diz que Data Science é uma ciência que estuda as informações, o seu processo de captura, a transformação, a geração e, posteriormente, a análise de dados. Ou seja, em resumo, Data Science é extrair valor dos dados, é transformar dados em informação para melhorar a tomada de decisão. Quando a gente fala de dado é a informação solta, né? Quando eu falo bola é um dado. Mas quando eu falo Fernanda jogou bola hoje, eu transformei esse dado em uma informação. Então, a gente já sabe que eu joguei bola hoje. Então, Data Science é justamente quando a gente pega esses dados, transforma eles em informação para melhorar a tomada de decisão. E aí, a gente já até comentou aqui, né? A Débora acabou de responder uma pergunta. Quais são as linguagens de programação mais utilizadas em Data Science? Python e R. Existem outras? Existem. Tem algumas linguagens que vêm crescendo aí, como Scala, Julia, mas hoje as mais utilizadas são Python e R. E aí a gente entra na questão do Machine Learning. O que é Machine Learning? Aprendizado de máquina, né? A tradução. E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui um conceito, eu peguei da própria Wikipedia, tá? Que diz que Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é um subcampo da ciência da computação que evoluiu do estudo de reconhecimento de padrões e da teoria do aprendizado computacional e inteligência artificial.
Ou seja, a gente vai passar os nossos dados para a máquina para que ela aprenda os padrões e a gente consiga fazer uma análise preditiva. Ou seja, ela vai aprender quais são os padrões dos nossos dados. A gente vai até mostrar daqui a pouco na mão na massa, reconhecer, né, os padrões que a gente tem ali. Então, não tem nenhum padrão nos meus dados, então a gente não vai conseguir fazer uma generalização, né? Não vai conseguir fazer uma análise preditiva aí, porque o core aqui do aprendizado de máquina é ter esse reconhecimento de padrões. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de empresas que utilizam machine learning. E aí, eu acho que todo mundo aqui conhece a Netflix, quando recomenda um filme para a gente, quando coloca lá pessoas que assistiram esse filme também assistiram esse. Um sistema de recomendação, né? A Amazon, quando também indica, quando a gente está procurando um livro, e aí ela indica livros ali daquele mesmo gênero, ou que pessoas que compraram esse livro que você está pesquisando também compraram esses outros livros. Deezer, né, que é música aí, quando indica, eu uso Deezer, então o Deezer ele tem um flow, né, que é a playlist personalizada de acordo com o que você escuta. Então, aqui são alguns exemplos de empresas que utilizam machine learning. E aí, quais são os principais tipos de aprendizado de máquina? A gente vai ter o aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e o aprendizado por reforço. Esses são os principais tipos de aprendizado de máquina, tá? E aí, o que seria cada um deles? Aqui eu já trouxe um exemplo de algumas colunas que a gente vai ter lá no conjunto de dados do Titanic. E aí, o que seria o aprendizado supervisionado? Então, no conjunto de dados do Titanic, a gente vai ter lá esse ID do passageiro, que é o identificador do passageiro, o survived, que é se ele sobreviveu ou não ao Titanic, qual o sexo, a idade, e esse fare aqui é quanto que ele pagou no ticket. Então, a gente tem aqui a nossa coluna alvo, o target, né, que a gente chama. A gente vai querer criar um modelo que lá na frente, de acordo com as características de uma pessoa, diga se ela sobreviveria ou não ao Titanic. A informação, se o passageiro sobreviveu ou não, a gente já tem. É por isso que a gente chama de aprendizado supervisionado. A gente vai passar para o algoritmo as características das pessoas e dessas pessoas, quem sobreviveu e quem não sobreviveu. E aí ele vai aprender, né? Ele vai ver lá, por exemplo, que de todo mundo que sobreviveu, era do sexo masculino, pagou tanto no ticket, estava na classe tal. Então, ele vai tentar encontrar um padrão ali nos dados e vai dizer, de acordo com as características desta pessoa, ela sobreviveria ou ela não sobreviveria ao Titanic. E é por isso que a gente chama de aprendizado supervisionado. Eu estou passando para o algoritmo a coluna que me diz quem sobreviveu ou não, que é o nosso alvo. E aí a gente entra num aprendizado não supervisionado. Então, ao contrário do supervisionado, aqui a gente não tem o nosso alvo, a nossa coluna alvo, tá? E aí eu coloquei aqui como exemplo, digamos que você tenha uma base de imagens que vai ter lá gatos e cachorros. Então, você não tem um label, você não tem uma coluna que diga, isso aqui é um gato e isso aqui é um cachorro. Não tem. Você tem simplesmente as imagens. E aí você vai treinar um modelo não supervisionado, um algoritmo não supervisionado, para ele tentar identificar ali os padrões e diferenciar quem é gato e quem é cachorro. E aí a tendência é que esse modelo faça isso aqui, coloque todo mundo que é gato em um grupo e todo mundo que é cachorro em outro. Fernanda, ele vai acertar 100%? Não, né? Ele vai ter um erro ali do modelo que ele vai achar em alguma característica parecido no cachorro, parecido com o gato, e vai jogar lá em gato, ou do gato parecido com o cachorro, vai jogar em cachorro. Mas a tendência é que aconteça esse agrupamento aqui. Quem é gato vai ficar em um grupo, quem é cachorro vai ficar em outro. Então, esse é o aprendizado não supervisionado. É muito utilizado também quando a gente quer segmentar cliente, né? Quem são os meus clientes, os meus grupos de clientes, os clientes que têm ali um perfil em comum, e aí a gente faz um marketing baseado no perfil dos nossos clientes, né? Então, nem sempre a propaganda que eu recebo é a mesma que você recebe,
porque está baseado ali em nosso perfil, no perfil do consumidor. Então, é muito utilizado o aprendizado não supervisionado. E aí o algoritmo vai lá e encontra quem são os clientes que têm o perfil em comum. A propaganda vai acertar para todo mundo? Não, mas vai ter uma parte ali que vai estar direcionado e que vai acertar. Então, esse é o aprendizado não supervisionado. E aí a gente entra no aprendizado por reforço, que é muito utilizado na robótica, tá? Onde o agente, ele aprende com as interações com o ambiente, questão de causa e efeito aqui, então um robozinho que está lá aprendendo com o ambiente de atuação dele, e ele aprende também com a sua própria experiência. Então, a gente tem um exemplo é aquele robozinho, o aspirador de pó, né? Que ele vai ali aspirando e quando ele encontra um obstáculo dentro da casa, ele sabe que ali é um obstáculo e ele já vai para outro lugar. Então, ele vai aprendendo com o ambiente. Então, isso é o que a gente chama de aprendizado por reforço. Beleza? E aí, o algoritmo, eu escolhi um algoritmo aqui para mostrar para vocês, para a gente entender um pouquinho como funciona, né, um algoritmo de machine learning. Eu vou mostrar aqui print dos códigos para a gente, até porque daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa, é só para dar o gás aqui e a gente começar. Eu escolhi o Random Forest, né, que traduzindo seria aí floresta aleatória, que ele tem origem, né, lá na árvore de decisão. E aí, como é que funciona? Daqui a pouco eu mostro uma árvore de decisão aqui e vou explicar aqui como é que funciona o Random Forest. O que é que acontece? Primeiro, o Random Forest, ele vai lá na nossa base de dados e ele vai realizar uma técnica que a gente chama de Bootstrap Dataset, que faz o quê? É uma técnica de reamostragem estatística que envolve a amostragem aleatória de um conjunto de dados com substituição. Ou seja, ele vai pegar amostras do nosso conjunto de dados com substituição, tá? Depois que ele pegar essas amostras, o algoritmo ele é chamado de floresta aleatória porque ele vai criar várias árvores, tá? Não só uma. Daqui a pouco eu vou mostrar o exemplo de uma árvore, mas só falando aqui que ele vai criar várias. É por isso que ele usa essa técnica de Bootstrap Dataset. E aí, depois que ele faz esse Bootstrap Dataset, ele vai fazer a verificação do atributo que melhor separa os dados. E para isso, a gente pode utilizar algumas técnicas. Eu coloquei aqui o exemplo do índice Gini. O que é que o índice Gini faz? Ele verifica a impureza dos nossos dados, ou seja, quanto maior for o índice de Gini, maior a homogeneidade dos nossos dados. E quanto menor, mais dispersos são os nossos dados. Então, ele vai verificar aí qual é o melhor atributo que separa os nossos dados. E aí, com isso, ele vai fazer a criação das árvores. A partir da verificação, é selecionado o nó raiz da árvore, ou seja, aquele que tem o melhor índice Gini, né, que melhor separa os dados, ele vai ficar como nó raiz da nossa árvore. E esse processo, ele é realizado diversas vezes, até que sejam criadas todas as árvores. Por padrão, o Random Forest, se a gente não setar lá, se a gente não configurar, ele vai criar 100 árvores, tá? Então, vão ser criadas aí 100 árvores. Mas, Fernanda, o que é essa árvore, né? O que é uma árvore de decisão? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo de uma árvore. Nesse caso aqui, a gente quer fazer uma análise de crédito e a gente quer saber se a gente vai conceder o crédito ou não. E aí, ó, o atributo que foi escolhido para ser o nó raiz da árvore foi a idade. E aí, como é que funciona? Beleza, eu peguei a idade, coloquei lá no nó raiz, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. É jovem? Se sim, a gente vai descer mais uma camada aqui. Ele é jovem e é estudante? Se ele for estudante, não, a gente não vai conceder crédito para essa pessoa. Se for jovem e não for estudante, sim, a gente concede o crédito para essa pessoa. Quando chega aqui em adulto, a gente já tem uma resposta que é sim, que é o que a gente chama de nó folha, né? Já é a resposta aqui. Então, a idade da pessoa é adulto? Sim, beleza, vamos conceder crédito. Se for sênior, a gente vai descer mais uma camada aqui na árvore. Qual é a análise de crédito dessa pessoa sênior? É ruim ou é muito boa? Se for ruim, não, a gente não vai conceder crédito para essa pessoa. Se for muito boa, sim, a gente vai conceder crédito. Então, é assim que funciona uma árvore de decisão. Então,
a gente pode utilizar, tem um algoritmo árvore de decisão, né, implementado, e também tem o Random Forest, que ele vai criar várias árvores e no final a gente vai pegar a média ali do resultado dessas árvores para fazer o nosso modelo preditivo. Ele é mais robusto, por quê? Porque a gente está se baseando em várias árvores e não apenas em uma, né? Mais na frente, lá na mão na massa, a gente vai falar um pouquinho sobre overfit e vocês vão entender mais sobre isso. E aí, vou mostrar aqui um pouquinho o código com o conjunto de dados do Titanic, tá? Então, pegando aqui o passo a passo, ó, a primeira coisa que a gente faz é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, aqui eu utilizei Pandas, que a gente também vai utilizar aqui no workshop, NumPy, Matplotlib, Seaborn, sklearn, o Pandas e NumPy para tratamento de dados, tá? Matplotlib, Seaborn, visualização de dados e scikit-learn para a parte de machine learning. Então, aqui, ó, eu estou lendo o nosso conjunto de dados, que é um CSV, então eu uso aqui o id CSV, e aí a gente consegue visualizar aqui, ó, as 5 primeiras linhas, apenas passando o head aqui, o método head. Então, a gente consegue ver aqui todas as colunas em nosso conjunto de dados. Então, a gente tem aqui esse passenger ID, que é o passageiro ID, o survived, que é se ele sobreviveu ou não, esse pclass aqui é a classe do ingresso, o nome do passageiro, o sexo, a idade, o CBSP é o número de irmãos ou cônjuge a bordo do Titanic, esse PASH é o número de pais ou filhos a bordo do Titanic, o ticket é o número do bilhete, o fare, como eu falei, é a tarifa do passageiro, a cabine em que ele se encontrava e o porto de embarcação. Beleza? Então, a gente tem essas colunas aqui. Esse conjunto de dados do Titanic, ele está disponível no Kaggle, tá? Que é um site de competição voltado para Data Science. Então, vocês podem entrar lá, podem participar da competição, ela está aberta e vocês podem brincar com esses dados. Aqui, ó, eu estou pegando o total de linhas e colunas do conjunto de dados. Então, nesse conjunto de dados, a gente tem 891 linhas e 12 colunas. Aqui, o dtypes, a gente consegue ver o tipo de dado de cada coluna. Então, inteiro, o object é equivalente a string, float, número flutuante. E aqui eu estou fazendo, comecei aqui uma análise descritiva, né? Como a Débora falou também, é importante a gente fazer uma estatística descritiva para entender e conhecer o nosso conjunto de dados. Então, digamos que eu quero saber qual foi o percentual de mulheres que sobreviveram ao Titanic. Então, se a gente olhar aqui, ó, o percentual de mulheres que sobreviveram foi de 74%. E o percentual de homens que sobreviveram foi de apenas 18%. A gente tinha Deixa eu voltar aqui. A gente tinha 577 homens e apenas 109 sobreviveram. Enquanto que mulher, a gente tinha 314 e 233 sobreviveram, tá? E aqui, ó, eu criei um gráfico que mostra o total de passageiros por sexo. A gente tinha bem mais homens, sendo que as mulheres aí teve uma taxa maior de sobrevivência, porque mulher era prioridade, né? Então, a gente entende que como mulher é prioridade, a taxa de sobrevivência é maior. Aqui eu peguei por quem sobreviveu ou não. Então, aqui eu tenho o total de homens e apenas os que sobreviveram, e aqui o total de mulher e que sobreviveu ou não. Então, o verdinho é quem sobreviveu e o azul é quem não sobreviveu. Aqui é um histograma com a distribuição das idades. Então, a gente pode ver, ó, que a gente tem uma maior distribuição aqui entre 20 e 40 anos. Então, a maioria dos passageiros estavam aqui nessa idade, nesse intervalo, entre 20 e 40 anos. E aqui eu coloquei outro histograma, mas com a classe e se a pessoa sobreviveu ou não. Ou seja, de quem não sobreviveu, que é o 0, a maioria estava na terceira classe, o que é entendível também, né? E quem sobreviveu, a maioria estava na primeira classe, mas a gente também tinha um grande número aqui, ó, na terceira classe, das pessoas que sobreviveram. Aqui a gente tem um gráfico de calor aqui, um heatmap, que é, na verdade, uma matriz de correlação.
é muito importante também a gente tentar ver se existe correlação entre as variáveis. O que é que diz aqui essa matriz de correlação? Se a gente olhar aqui, ó, entre a classe e o valor do ticket, a gente tem uma correlação negativa de menos 0,55. O que quer dizer o quê? Que quanto menor for a classe, maior é o valor do ticket. O que faz sentido, né? Se eu estou na primeira classe, eu paguei mais. Então, se eu estou na terceira classe, eu paguei menos. Então, quanto menor for a classe, maior é o valor do ticket. Beleza? Então, é super importante a gente ver se existe essa correlação entre as variáveis que a gente está trabalhando. E aqui, o que foi que eu fiz? A gente vai ver que a maioria dos modelos não aceitam colunas categóricas. Então, se a gente passa uma coluna categórica para ele, vai dar um erro. E aqui, como eu queria usar o sexo, a variável sexo, para treinar o modelo, o que foi que eu fiz? Eu peguei a coluna de sexo e disse que quem for masculino vai receber 0, quem for feminino vai receber 1. Então, eu transformei uma variável categórica em numérica, tá bom? Aqui eu estou verificando se existem valores nulos. Se a gente olhar, a gente tem 177 linhas com valores nulos na idade, 687 na cabine e 2 no porto de embarcação. E aí, o que foi que eu fiz? Eu deletei as linhas com valores nulos em idade, porque também o modelo não vai entender linhas com valores faltantes, tá? Então, eu dropei só onde era a idade, que tinha valor nulo. E aí, aqui eu já estou selecionando as features para o nosso modelo. E aí, o que foi que eu fiz? Quem são o meu X, né? Quem é o meu X? Ou seja, as variáveis explicativas. Eu usei Aqui, na verdade, eu apaguei, né? É todo mundo menos o ID do passageiro. Por quê? Porque o ID do passageiro é só um identificador, não é uma informação importante para o meu modelo. Se ele sobreviveu ou não, porque esse é o nosso alvo, né? Fica lá no Y. O nome, o ticket, o porto de embarcação e a cabine. Então, essas informações não foram utilizadas. A gente apaga aqui, ó, dá um drop. E o nosso Y é a nossa coluna alvo. Então, se ele sobreviveu ou não. Então, agora a gente tem o nosso X e o nosso Y, certo? Então, tá aqui, ó, o X, a classe, o sexo, a idade, se tinha cônjuges ou não, se tinha filhos ou não e quanto que ele pagou. Então, a gente vai e divide esse nosso conjunto em treino e teste. Por quê? Porque a gente quer saber se o modelo está se saindo bem. Então, a gente guarda uma porção dos nossos dados para testar ele depois. Então, aqui, ó, eu estou armazenando 30% do conjunto para teste. E aqui a gente consegue ver que a gente ficou com 499 linhas para treino e 215 para teste. Aí, para instanciar o nosso classificador, eu usei o Random Forest, então Random Forest Classify, e logo em seguida a gente treina o modelo. Então, para treinar o modelo, o que é que a gente faz? Apenas um fit. Então, eu chamo o meu random CLF, que eu criei aqui em cima, e dou um ponto fit. E aí a gente passa o X treino e o Y treino. Então, ele vai ver ali, de acordo com as variáveis explicativas, quem foi que sobreviveu ou não. Feito isso, aqui eu mostro um pouquinho sobre os parâmetros do Random Forest. Vocês podem dar uma olhada na documentação do Scikit-Learn, tá? É bem completa. Mas esses são os parâmetros que a gente pode usar. Então, como eu falei, o número de árvores, por padrão, são 100, mas a gente pode configurar. Se vai ser considerado o Bootstrap Dataset, o máximo de features, que é o número total de features que as árvores serão criadas, qual é o critério lá, se vai ser o índice Gini ou não, se você quer usar outro, o splitter, a profundidade da árvore, o número de amostras mínimas para considerar um nó para a divisão e o número de amostras mínimas no nível folha. Então, aqui são alguns parâmetros que a gente pode configurar. Lá eu usei todos o padrão mesmo do Random Forest, tá? Não configurei nenhum desses. E aí, ó, a gente vai fazer o nosso predict, né? Predict. Treinei o modelo, quero fazer o predict com o teste, com o conjunto de teste. E tá aqui, ó, a gente passa o nosso classificador, ponto predict, x-teste. E tá aqui o resultado. Ele mostra aqui, ó, a primeira pessoa não sobreviveria, mas é difícil ver assim, né, se ele está acertando ou se ele está errando.
Então, eu coloquei aqui, ó, uma matriz aqui, onde a gente pode ver. Então, ele ficou com todo mundo que era zero. Aqui, a gente está com uma acurácia de 78, né? Então, todo mundo que era zero, ele ficou com uma precisão de 80% aqui, e todo mundo que era 1, 76%. E aí, a nossa acurácia ficou em 78%. Aqui são algumas métricas, tá? Que a gente avalia o nosso modelo. A gente também vai falar um pouquinho disso lá no nosso hands-on, beleza? Então, aí, no geral, a gente ficou com uma acurácia de 78% com esse modelo aqui, utilizando o padrão lá do Random Forest. E aí, o que é que a gente pode ver também? Quais foram as features mais importantes para o modelo? Quais foram as features lá que ele considerou mais importante? E aí, ó, eu coloquei um gráfico aqui para demonstrar a variável que o modelo considerou mais importante para fazer essa predição foi o valor do ticket. Quanto que o passageiro pagou para entrar no navio, né? E aí, em segundo lugar, foi a idade. A idade foi uma variável importante para o modelo. Em terceiro, o sexo. Aí vem a classe, se ele tinha cônjuges ou se ele tinha filhos a bordo. Então, a variável mais importante aqui foi o valor que ele pagou no ticket. E aqui eu trouxe esse código para mostrar que a gente pode ver, né? A gente pode ver graficamente as árvores que foram criadas. E eu peguei aqui, ó, a primeira árvore. Então, essa é a primeira árvore. Então, a gente consegue ver aqui, ó. Ele escolheu o sexo como nó raiz. Aí, ele desceu para cá e verificou quanto que ele pagou no ticket. Aí, ele desceu para cá e verificou se ele pagou menor ou igual a 143. Então, a gente consegue ver o caminho que está sendo feito pelo algoritmo. Então, com o Random Forest e com a árvore de decisão, a gente consegue ver graficamente o caminho que está sendo percorrido para chegar em um determinado resultado. Aqui eu só coloquei para pegar até a 1, 2, 3, até a quarta camada. Então, alguns campos aqui, ó, ele ainda desce, mas alguns a gente já pode ver o nó folha aqui. Nesse caso aqui, ó, a classe seria 0. Essa aqui é a primeira árvore, tá? Lembrando que foram geradas 100 árvores. Essa é a primeira árvore do nosso algoritmo. E, para finalizar, aqui eu fiz um teste com dados como se fossem meus. Ou seja, se eu estivesse no Titanic, eu estaria em qual classe? Aí eu coloquei aqui, ó, eu fiz um teste, criei um array aqui e coloquei que eu estaria na segunda classe, meu sexo é 1, né, que é o feminino, a minha idade 28, não tinha irmãos, não tinha cônjuges, e eu paguei esse valor aqui. E aí, eu criei esse array e passei para o nosso modelo fazer uma predição, se eu sobreviveria ou não ao Titanic. E tá aqui o resultado. O resultado foi 1, ou seja, eu sobreviveria ao Titanic. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar. Deixa eu voltar aqui para a tela para ver se tem pergunta. Oi. Massa, Fê. Tem pergunta sim. Vou chamar a Débora, porque aí a gente começa a nossa roda de perguntas, certo? Vamos fazer uma roda de perguntas aqui. Oi, Dé. Tá muda. Eu sou muito... Massa, minha gente. Vai no começo. E vamos lá. Eu vou começar puxando uma pergunta que veio dos formulários, certo? E aí eu faço o gancho para as do chat. Então, quando a gente fala em aprendizado de máquina, a gente sabe que tem modelos supervisionados e não supervisionados, certo? Então, como a gente sabe quando a gente vai usar um ou outro? Boa. Quer falar, Fernanda? Vou falar, porque eu meio que já respondi, né, durante a palestra. O supervisionado, a gente vai ter a nossa variável-alvo em nosso conjunto de dados. Ou seja, eu sei o que é que eu quero predizer, o que é que eu quero prever ali. Então, como eu mostrei aqui no Titanic, a gente tem lá a coluna de quem sobreviveu ou não. Então, eu treino o algoritmo dizendo para ele, ó, essas pessoas aqui sobreviveram, essas daqui não. O não supervisionado a gente não tem, a gente não conhece. Eu simplesmente tenho lá um conjunto de dados, como o exemplo
dos clientes que eu dei, né? Eu tenho um conjunto de dados com todos os meus clientes, o perfil lá de cada cliente, quem comprou o quê, e eu quero saber quem são os clientes que têm um perfil em comum. Ou seja, eu não sei, eu quero que o algoritmo vá lá e faça isso para mim. Então, a gente joga esse conjunto de dados para um algoritmo não supervisionado e ele vai criar os grupos, né? Um algoritmo muito utilizado é o Camis, né? De agrupamento, que é um algoritmo não supervisionado. Então, ele vai criar os grupos e vai dizer, ó, esses clientes aqui ficaram no grupo A, porque eles se parecem mais, esses ficaram no grupo B e esses ficaram no grupo C. E aí, de acordo com isso, eu vou fazer lá a minha campanha de marketing, por exemplo, de acordo com o perfil de cada cliente. Então, no supervisionado, eu tenho a minha coluna-alvo, e no não supervisionado, eu não tenho essa variável alvo. Eu quero que o algoritmo vá lá e faça um agrupamento para mim e diga quem são as pessoas mais parecidas. Se quiser complementar. Eu acho que a pergunta de Luiz Jurandir tem um pouco a ver com isso. Talvez você já tenha respondido, mas ele perguntou assim, no aprendizado não supervisionado, precisa ter um mapa prévio de atributos que caracterizam as categorias? Ele perguntou isso quando você mostrou o exemplo do gato, do cachorro. Uhum. Então, quer que eu fale? Pode falar. Então, nessa questão aí de achar as características, isso tanto o supervisionado quanto o não supervisionado fazem. A diferença é que, nesse caso aí, se a gente está lidando com imagem, os dados da imagem, que seriam os bits que a gente ia estar lidando, isso seria identificado ou não, dependendo da forma que a gente transforma os dados. Mas, não sei se eu entendi direito a pergunta. Tem como colocar de novo? Tem. Espera aí, só um pouquinho. Porque... Ele fala que no bigode, no gato, o bigode é nítido. Quer dizer que o gato tinha um bigode, é? Sim, eu Jurandir, se você quiser explicar um pouquinho sua pergunta. Mas eu acho que, de forma geral, essa questão de identificar atributos, isso é o algoritmo que faz. A gente não precisa... Isso é até a questão de usar a aprendizagem de máquina. O que de usar é isso. É tipo, a gente não precisa codificar as regras. O algoritmo identifica sozinho. Massa. Geralmente ele vai fazer, né? Geralmente ele vai fazer, todo mundo aqui tem bigode, todo mundo tem a orelha assim, o nariz assim, então todo mundo aqui se parece, eu vou botar esse povo nesse grupo, vai ser o grupo dos gatos. Vai ser o outro grupo, então é o grupo dos cachorros. Sim. Tem uma pergunta aqui, acho que é bem mais específica, talvez não tenha tanto a ver com o que foi abordado, mas a Mila, ela perguntou se vocês teriam uma indicação de linguagem natural usando machine learning, alguma referência, enfim. Boa. Eu não tenho, mas sobre geração, eu acho que ela quer dizer geração de texto, é isso? Se for, você tem que correr para deep learning, para aprendizagem profunda, porque essas questões coisas que a gente humano consegue fazer bem, tipo, identificar objetos numa imagem, identificar sentimento num texto, isso é mais para deep learning e não para machine learning, que é uma outra técnica que usa redes neurais, o algoritmo seria as redes neurais, e que a gente não vai ver hoje. Mas essa coisa de geração de texto é aprendizagem de máquina e não... deep learning. Isso. E não aprendizagem de máquina. Normalmente, né? Perfeito. O Luiz mandou uma pergunta aqui, ele falou, acho que foi um adendo. Inicialmente, como saber quais são os gatos e quais são os cães? Pronto, isso depende da forma do conteúdo que você tem nos dados e da forma que você vai transformar esse conteúdo. Então, é porque a gente não vai ver a imagem hoje, mas isso se resume em você transformar os seus dados de uma forma que dê para identificar essa diferença. Nesse caso aí, imagem, a gente poderia ver os bits da imagem e
isso de imagem também é outro exemplo de deep learning, porque precisa de muito dado. E aí seria identificar padrões na imagem. E aí a rede neural que se encarrega de fazer isso aí pra gente, de achar essas diferenças. A Andrea fez uma pergunta legal também, ó. Sempre treinamos com 2/3 da amostra e testamos com 1/3? Não. Essa a proporção? Em Data Science, quando você vê alguma coisa sempre, pode ver que não é sempre. Tipo, não existe isso de sempre. Depende do seu problema, depende do seu contexto, depende do que você quer. Tipo, é comum a gente fazer isso, a gente fazer assim, 2/3 e 1/3, mas depende do problema. Normalmente a gente usa isso porque os problemas que a gente vê em blogs e artigos assim são problemas exatamente para explicar como se usa o algoritmo, como é o processo. Mas quando você está na vida real, você tem que avaliar se essa divisão faz sentido para o seu problema. Por exemplo, se eu estou num contexto de dados são gerados sempre, um exemplo, sei lá, um site na web, todo dia está gerando dados de analytics. Eu não preciso separar um texto dos dados para testar. Eu posso simplesmente treinar com todos e quando tiver dados na semana seguinte, eu testo com aqueles dados. Tipo, essa divisão depende do que você quer, depende do seu problema. Não é sempre que é assim, não. Eu acho que tu tocou num ponto importante, porque a gente também, para finalizar aqui o tempo de perguntas, a gente também recebeu muita pergunta sobre modelos holísticos, sabe? Existe um modelo ideal para tal coisa? Existe um modelo-chave que vai resolver todos os problemas de não supervisionado, por exemplo? Então, assim, você meio que já respondeu, mas se vocês puderem reforçar esse trabalho aí... Se existisse isso, não precisava existir cientista de dados, porque aí todo mundo usava o mesmo modelo e pronto. Tipo, não existe, e até por isso que existe cientista de dados. Tipo, cada problema tem suas características, cada algoritmo tem suas vantagens e desvantagens. Então, não tem um algoritmo melhor para o outro. Tem um algoritmo melhor para o seu problema e para o que você quer. E esse não existe, infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto de ter um algoritmo perfeito que serve para tudo. Não, massa. Então, vamos lá, vamos seguir com o workshop. Podem compartilhar a tela. E agora façam perguntas, minha gente, que a gente vai respondendo, tá bom? Pronto. Aí. Ok. Pronto, esse é o Jupyter Notebook. Parece que alguém não tá... Tem uma galera não conseguindo acessar o notebook. Se vocês derem mais... se vocês puderem dar o que é que não tá conseguindo, é o link que não tá abrindo, pra gente tentar resolver. Mas vamos lá. Bom, isso aqui é o Jupyter Notebook que a gente tava falando no início. O que é isso aqui? Vamos chupar partes. Isso aqui é oferecido pelo Google. Você precisa ter uma conta no Gmail para poder acessar. E o que é isso aqui? O Jupyter Notebook é uma forma de você criar análises. Você pode escrever tanto texto quanto código. E imagina que tem uma coisa lá, a gente chama de kernel. Kernel é um núcleo. Tem uma coisinha lá rodando em Python. E a gente pode mandar comandos para esse kernel lá e ele vai dar a resposta para a gente. E aí, esse aqui é o Jupyter Notebook rodando no Google Colab. O Google Colab é como se fosse... O Google tem vários computadores lá e ele está disponibilizando esses computadores para a gente poder acessar. Até aqui no canto, ó, a gente tem RAM e disco. Isso aqui é o número a quantidade de recursos que eu estou usando dessa máquina aqui, que o Google ofereceu para a gente. E aí, como eu falei, nesse Jupyter Notebook a gente pode escrever tanto texto quanto código. O texto, ele é formatado num tipo chamado Markdown. É comum em computação, é uma forma de formatar texto para mostrar na tela. Nesse exemplo aqui, ó, o título. Essas duas hashtags
convertem nesse título aí. Se eu quiser um título menor, eu uso mais hashtags, tipo, 3 hashtags, este é um título menor. Isso é Markdown, tipo, essa codificação que a gente pode escrever e aparece na tela. Não vai ser o foco, é só para mostrar que aqui no Jupyter Notebook a gente pode ter isso, tanto isso quanto o código. Aqui... Rapidinho, desculpa lhe interromper. Tudo bem. Só para avisar o pessoal que logue com a mesma conta na pasta e no Google Colab, porque eu acho que está dando essa divergência, estão tentando logar nos 2 lugares com contas diferentes. Então, verifiquem, por favor, e avisem para a gente, tá bom? Pergunta também se é especificamente nessa célula aqui o erro, porque isso aqui eu vou explicar depois o que é. Mas se for nisso aqui, a gente vai ver. Pronto. Aí, o Jupyter Notebook, a gente pode ter tanto texto quanto código. Como o kernel da gente está em Python, a gente vai mandar comandos em Python. Aí, esse aqui é um comando em Python para mostrar a coisa na tela, que é o print. E aqui eu coloquei resultado e eu também coloquei uma equação aqui, 1 mais 1. Aí, ele mostrou aqui, ó, na tela, resultado 2. Aí, isso é um exemplo de coisa que a gente pode fazer no Colab. Como aqui a gente está eu vou usar Jupyter Notebook e Colab simultaneamente, não. Trocando os dois, tá? Mas são a mesma coisa aqui nesse contexto. Aí, como aqui a gente está nesse Jupyter, a gente pode rodar o código ou dando um play aqui, ou apertando Shift, Enter, no teclado. Aí, como aqui é um Jupyter Notebook, a gente não precisa colocar print. Se o comando da gente retornar um resultado, ele já mostra na tela. Então, aqui eu coloquei 1 mais 2, ele já mostrou 3. Aí, agora vamos pro problema do hands-on. O que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar os dados do INEP e do Enem e vamos explorar isso aqui e criar um produto com ele. Esses dados a gente pegou são disponíveis pelo INEP nesse site aqui. E aí você vai ver lá que cada ano tem um arquivo .zip. E aqui a gente extraiu esse arquivo, eu tirei print aqui de como fica. A gente tem várias pastas, ó, dicionário, dados, leia-me, blá, 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 e por aí vai. Aí eu fui no dicionário de dados, que é por exemplo, no dataset é conjunto de dados. Tem isso aqui, ó, essa coluna, TP presença CN. O que é isso? No dicionário de dados, ele descreve o que é esse TP... Como é? TP presença CN. Então, o dicionário de dados é uma descrição dos dados. A gente chama isso de descrição dos dados de metadados. Aí, massa. Aí, olhando no dicionário, eu vi que existem lá esses grupos de variáveis. Dados do participante, isso aqui é o conjunto de pessoas que fizeram a prova do Enem, né? Dados do participante, dados da escola, dados de pedido de atendimento especializado, enfim, várias questões. Oi. Rapidinho, desculpa lhe interromper, mas se você puder voltar 2 minutinhos, só para explicar como abre a file que está na pasta do Drive no Colab, eu acho que ajuda muito. Para a galera ter um norte aqui. Abriu o Colab, daí abriu o arquivo. Eu vou criar... Fernanda, tá as apostas aí? Porque eu já tô na minha conta, aí quando eu abrir, ele vai abrir o caminho perfeito. Fernanda, tá aí? Tô aqui. É que eu tô logando na minha... Tu já abriu? Já abri. O notebook? Já. Mas eu acho que pode servir, porque eu sou a dona do arquivo, então para tu deve ser a mesma coisa que eles estão, o mesmo perfil, o mesmo esquema deles. Sim, mesmas permissões. Tu quer compartilhar a tua tela aí? Eu posso compartilhar a minha. Pode ser tu também, Renata. Tu tá logada no Gmail? Pode ser? Tô. Pode. Já tô no Colab aqui. O negócio é que não tá abrindo o arquivo para mim também. É bom que, quem sabe, faz ao vivo.
Pronto. Vamos lá. Vou compartilhar a minha. Tá certo. Produção, sobe aí. Tá dando para ver? Pronto. Faz o seguinte, Tá. clica uma vez no arquivo que tem 3, tracinho modelo. É esse aí mesmo. Cliquei. Clicou? Cliquei nele já. Não abriu uma telinha? Ah, então dá 2 cliques para ele abrir mesmo. Cliques. Pronto, vai lá em cima. Abrir no meio. Aqui. Isso, clica aí. Perfeito. Eu acho que é essa etapa que eu esqueci de Ok, falar. foi. Rolou. Pronto, vê se resolve aí. Galera, vejam se agora abre. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Tá certo. Espero que tenha ajudado, galera. Não, mas é até bom pra gente explicar. É porque isso é do Google, eu acho. Ele precisa, se a gente tentar abrir pelo Drive, ele pode achar que é um arquivo mesmo e não saber que é para rodar no Google Colab. Aí tem que ir lá em cima para dizer, abra no Google Colab. Boa, Precisa ser uma conta Gmail, tá? Precisa ser uma conta do Google. Isso. Fechado. Valeu, gente. Será que foi? Acho que foi, sim. Mandem suas perguntas, tá bom? Conforme Pronto, vocês mandem mesmo. forem tendo dúvidas. Até mais. Pronto. Aí, a gente precisa... O objetivo aqui é a gente criar um produto e vendo essas variáveis, eu vi que um usuário está entrando vai interagir com o modelo da gente. Tipo, se ele precisar colocar dados da prova objetiva, dados do local da aplicação da prova dele, você teria... Nem lembro mais qual foi a nota que eu tirei no Enem, faz anos que eu fiz Enem. No entanto, esse grupo de variáveis aqui, ó, dados do questionário socioeconômico, são dados que você não precisa, tipo, na sua cabeça mesmo, você consegue responder e interagir. Então, e isso faz parte também da tarefa do cientista de dados, tipo, você olhar os dados e ver o que você pode fazer com ele de interessante. E aí a gente vai investigar como é que o contexto socioeconômico influencia no desempenho do Enem. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai treinar um modelo para predizer a nota de matemática do Enem com base em atributos socioeconômicos do estudante. E aí a gente vai usar dados de 2018 para prever uma nota com base em um perfil socioeconômico. E isso aqui é só para exemplificar, tá? Isso aqui não é um modelo que a gente construiu só para estudo mesmo. Tipo, não levem o modelo a sério. Para levar esse modelo a sério, teria que ter muito mais estudo e muito mais análise e até do que uma resposta desse modelo significa. Mas vamos lá, gente. O objetivo aqui é criar um modelo para gerar discussão a respeito desse perfil socioeconômico socioeconômico e como isso influencia na nota. E aí, alguns tópicos que a gente vai abordar hoje, que a gente já viu nas palestras anteriores. Análise exploratória, que a gente vai fazer, que é explorar os dados, ver o que tem, ver como é que os dados são distribuídos. E a gente vai usar o Pandas, que é a ferramenta principal em Data Science para manipular dados em Python. CSV é o nome do tipo do arquivo que os dados estão guardados. A gente vai ver mais sobre isso, mas aí essa formatação do arquivo se chama CSV. E dicionário de dados é aquilo que eu falei, né? Tipo, é a descrição dos dados. E isso vai ser muito importante para a gente durante a análise. Aí, vamos lá. Essa etapa aqui, vamos falar um pouquinho agora sobre a arquitetura de computadores. Se você extrair o arquivo lá que o INEP manda, ele tem o arquivo dos dados em si, o .csv, que são os dados brutos, ele tem mais ou menos 3 GB. Aí, vamos lá. Um HD de um notebook tem, em média, 120 GB. Se o arquivo dos dados tem 3 GB, então ele cabe no HD. Só que, quando a gente vai manipular dados no computador, a gente precisa colocar ele numa outra memória, que a gente chama memória RAM, que é uma memória muito mais rápida do que o computador.
E aí, qual é o problema? Normalmente, os computadores, eles, se for melhorzinho, ele tem 8 GB, mas, em média, um computador, um notebook comum, assim, tem 4 GB de RAM. E o computador precisa dessa RAM para, tipo, isso aqui, essa tela que eu estou mostrando, isso está consumindo recursos do computador que está na memória RAM. Então, se eu tenho 4 GB num computador simples e esse arquivo de dados ele tem 3 GB, eu só vou ter 1 GB disponível para lidar com o sistema operacional, em mostrar essa janela, em colocar o som para você. Então, o que é que vai acontecer? O que provavelmente acontece? Seu computador vai travar. E a gente não quer isso. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei lá na pasta do Drive um arquivo menor. Eu selecionei umas colunas que a gente vai usar hoje e... Não, eu selecionei as linhas, foi. Ele tem, eu não lembro mais, acho que são 5 milhões de linhas, algo assim. Eu criei um arquivo menor só com 2 milhões de linhas, que está lá no Drive. E é esse arquivo que a gente vai usar hoje. Então, mas é bom ter essa noção de existe esse problema de seus dados, a gente chama de colocar na memória. Tipo, se o seu dado for muito grande, você não vai poder consumir ele de uma vez. E aí quem lida com isso normalmente é o engenheiro de dados. Como você ter acesso aos dados. Então, veja, a gente nem começou na análise, já tem vários problemas que a gente precisa lidar. E que são áreas diferentes. Tipo, eu tô falando aqui de arquitetura de computadores. Então, é realmente uma área bem interdisciplinar. E aí, beleza. Isso aqui é do Google Colab para eu poder acessar os arquivos do meu Drive. Quando você rodar, ele vai no de vocês vão ter que, se eu não me engano, vocês vão ter que copiar o arquivo lá que é o .csv para o drive de vocês, e aí quando rodar isso aqui, ele vai abrir uma aba, gerar um código, vai abrir uma caixinha de texto e você coloca o código lá. Eu não vou fazer aqui agora, porque esse código é sensível, ou seja, se você tiver esse código, você tem acesso ao meu drive. Mas se alguém tiver problema, amanhã a gente pode falar mais sobre essa etapa aqui. Mas eu acho que eu não comentei ainda. No Jupyter Notebook, cada coisinha desse a gente chama célula. Tipo, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula. Aí, nessa célula aqui, é só para eu acessar os arquivos do meu Google Drive. Não precisa entender muito o que está acontecendo aqui. Aí, isso aqui, eu estou na pasta no meu Drive que eu criei. E eu tenho aqui o arquivo .csv, microdados Enem 2018 reduzido.csv. É esse arquivo que a gente vai usar na análise. E aí, beleza, agora vamos começar a análise. Isso aqui, a gente vai usar um comando do Python, que é importar uma biblioteca. O que é isso? Pandas é uma biblioteca em open source que está disponível para todo mundo usar. E aí a gente pode usar esses códigos que as pessoas já fizeram e que pode ser útil para a gente para tornar a análise mais produtiva. Então a gente vai usar funções e códigos que já existem. E a gente faz isso com esse import. Por trás, para poder fazer esse import, a gente teria que ter um passo anterior, que é instalar essa biblioteca no computador. Mas como a gente está nesse ambiente do Google Colab, que ele já vem instalado, a gente não precisa se preocupar com isso agora. Só para vocês saberem que esse import aqui só tá funcionando porque no Google Colab que a gente está, o Panda já está instalado. Aí, beleza. A gente rodou esse import aqui, eu dei play, eu não vou dar play agora porque eu já rodei todas as células antes, aí pode ser que alguma demore e eu não vou arriscar em dar play aqui e ela ficar eternamente rodando. Aí aqui a gente vai aprender agora o primeiro comando eu esqueci de falar uma coisa. O nome da biblioteca é Pandas, mas durante a análise, durante o código, o que a gente faz muito comumente é dar apelido para as coisas. Aí, como Pandas é uma palavra grandinha de escrever, nem é tão grandinha assim, mas o programador é preguiçoso. A gente dá um apelido a ela e a gente faz isso com esse as aqui. Aí a gente está dizendo import pandas as pd.
Aí, o que quer dizer isso? Em vez de escrever pandas ponto alguma coisa, a gente pode escrever pd ponto alguma coisa. É só um apelido. Aí, aqui, a gente vai ver o primeiro método do pandas, que é o read CSV. Lembra que eu falei que os dados da gente estão num arquivo chamado CSV? O pandas tem um método para a gente ler esse arquivo. Perfeito, né? Aí a gente passa aqui. Tem um método, a gente tem aqui o nome dele e tá vendo que abre um parênteses e fecha um parênteses. Dentro desses parênteses, a gente coloca os parâmetros. Ele pode ter vários, aqui eu só estou usando o que a gente de fato precisa, que é o caminho para o arquivo CSV. Aí a gente passou para ele. E aí, como é que a gente chama isso aqui? Oi. Só vou pedir para você explicar de novo essa parte que você explicou da parte do código sensível, porque a Andrea perguntou se o código não vai funcionar porque precisa da sua senha pessoal. Não. Isso dá uma explicada aí. Tá. Não precisa da minha senha pessoal, não. Isso aqui é porque no Google, como a gente está no Google Colab e o meu dado está no meu Drive, o Google precisa da minha autorização para acessar a minha parte do Drive. Aí, no de vocês, quando vocês rodarem isso aqui, vai pedir autorização para o Drive de vocês. E aí, você vai ter que ter esse arquivo lá, esse microdados Enem reduzido.csv dentro da pasta de vocês, do Drive de vocês. Eu não rodei aqui agora porque ele não vai gerar minha senha pessoal. Ele vai gerar um código. Aí, esse código, ele abre uma... Oi, Fernanda. Ô, Débora, deixa eu mostrar no meu. Pronto, mostra aí. Compartilhar, sim? Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhando. Quando a gente roda aqui, Ctrl Enter, Shift Enter, ele vai dar essa URL aqui, que é o código que a gente vai copiar e colar aqui, E aí ele vai mapear o nosso Google Drive. Se o arquivo estiver lá, a gente vai conseguir ler o arquivo normal na outra célula. Então, quando a gente clica aqui nessa URL... Dá zoom aí acho que é Ctrl+. Tô dando. Tá dando? Já tô indo aqui. Já tá em 250. Aqui tá igual. Fazer assim. Agora foi. Quando a gente roda, ele vai dar essa URL aqui. Se clicar nessa URL, ele vai dar o código que a gente precisa copiar e colar aqui, Entre com seu código de autorização. Feito isso, a gente está autorizando o Colab a acessar o nosso Drive. E aí, a partir do momento que a gente tem o CSV lá no nosso Drive, a gente consegue mapear ele e a gente vai conseguir rodar aqui e ler o arquivo. Então, tem que fazer esse passo aqui. Tem que colocar o código de autorização. Certo, Fê. Então, repete aí. Tem que colocar o que no código de autorização? É aí que o pessoal está travando. Tem que pegar o código da URL aqui, Ele dá um URL, você clica nessa URL, ele vai aparecer o código. Aí você copia e cola aqui. Deixa eu só diminuir aqui, porque eu dei muito zoom. Está em 300%, eu acho. Beleza. Resumindo, quando você clicar nessa URL aí, nesse link azul, ele vai abrir uma aba e vai perguntar, você quer autorizar, blá, 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 e você vai dizer que sim. Aí ele vai abrir uma outra página com o código. Aí você, de lado desse código, tem duas pastinhas aqui, que se você clicar, ele também copia automaticamente. Aí você volta aqui para o Google Colab e cola esse código nessa caixinha de texto que apareceu. Aí o Google Colab vai ter acesso ao seu Drive. E com esse acesso, aí você vai poder passar o caminho de onde está o arquivo CSV no seu Drive. Certo. Então, tem que direcionar... Depois que fazer esse passo com o link, minha gente, tem que direcionar para a pasta do Drive para ele conseguir achar o CSV, certo? O direcionar, depois de autorizado, o direcionar é, passar esse caminho aqui, Content, G-Drive, My Drive. Como aqui, no meu caso, eu coloquei dentro dessa pasta aqui, palestras. Eu não estou mostrando minha tela. Agora tá.
Agora tá. Pronto. Uma vez que você autorizou o Google Drive a acessar os seus dados, você vai precisar passar o caminho. O caminho é um texto escrito dizendo exatamente onde é que está o arquivo no seu Drive. E essa parte aqui é a mesma para todo mundo, então para vocês também vai ser a mesma, ó. /content, /gdrive, /mydrive. No meu caso, eu criei uma pasta palestras, depois eu criei outra pasta, esse tal de Data Science USP, e lá dentro eu coloquei microdados em NEM reduzido. Digamos que eu coloquei eu baixei o CSV, coloquei no meu Drive e coloquei na raiz, eu coloquei na primeira pasta do Google Drive. Aí, o caminho vai ser esse aqui e o nome do arquivo, que é microdados Enem reduzido.csv. Tudo isso é só para você poder acessar esse arquivo do seu Drive. Certo. Então, o importante é saber onde o CSV está, porque aí você Exatamente. consegue acertar o caminho. É tipo o Windows, quando você vai, aparece o diretório aqui em cima, sabe? É o mesmo esquema de diretório. Pronto, perfeito. O diretório é isso aí. Vamos seguir, então? Outra dica, para pegar o caminho mais fácil. Vocês estão vendo minha tela não, né? Vou compartilhar agora a sua tela. Pronto. Só precisa dar um zoomzinho. Quem puder deixar a tela do YouTube maximizada também, ajuda. Melhorou? Se for mais, melhorar. Ele tá indo devagar. Tá travando. Tá dando para ver, sim. Dá para ver já. Ó, se vier nessa pastinha aqui ao lado, eu já mapeei meu Drive, certo? Aí se eu vier aqui, ó, nessa terceira pasta, montar Drive, ele vai trazer todo o meu Drive para cá. E aí, deixa eu rodar isso aqui. E aí, depois que ele trouxer o Drive para cá, ele vai mostrar todos os arquivos que a gente tem. Deixa eu rodar. Todos os arquivos que a gente tem. E aí, você vai no seu CSV, botão direito, copiar caminho e joga lá o caminho. Não precisa nem sair digitando o caminho, não. Pode pegar com o botão direito. Deixa eu ver se ele já mapeou. Ah, tá de sacanagem, né? É exatamente assim, né? O que eu tô achando ótimo é que a gente tá debugando aqui, já tá mostrando, ó, minha gente, vai dar erro, certo? Não rode o código achando que ele vai rodar de primeira, porque vai dar erro e é com isso que a gente tem que aprender a lidar, é com essa frustração. Bem colocado. Esse é o dia a dia da gente, tá? Resolver problemas assim. Sim, nossa. Tá dispensar, deixa eu ver o que ele vai fazer aqui. Executa essa célula. Eu já executei. Qualquer coisa, amanhã, quando a gente iniciar, a gente faz isso direitinho, passo a passo. Perfeito. Mas também tem sempre a possibilidade de voltar o vídeo e ver onde errou, né? Esse vídeo vai ficar salvo, tá? Isso. Então, bora seguir, bora continuar. Vamos. Depois a gente abre para mais perguntas e vamos lá, gente. Falem aí como é que tá. Pronto, deixa eu ver só onde a gente para hoje. Vamos ver até... Vamos deixar, então, hoje até essa parte aqui, que a gente usa o Pandas descrevendo, e aí amanhã a gente volta vendo como visualizar os dados. E aí a gente vai ver como visualizar, como transformar os dados, treinar o modelo e acessar o modelo. Aí, vamos lá. A gente aprendeu o primeiro comando do Pandas, que é esse read CSV, que é para a gente ler o arquivo dos dados da gente, o CSV. E uma vez que o Pandas lê esse dado, ele transforma o formato de dados que a gente vai lidar agora é um data frame. Mais conceitos novos. Um data frame é um tipo de dado que lá por debaixo dos panos deixa a gente acessar as coisas rápido e dá um monte de método para a gente poder descrever. Aí, isso aqui a gente disse que ele vai leia esse CSV, e aí ele vai dar um data frame, e a gente disse, salve esse data frame nessa variável aqui, que é df. df é um nome comum que a gente usa também para data frame, que é data frame df. Aí, vamos ver, a gente viu o primeiro método, agora a gente vai ver o segundo método, que é
rodando em cima do data frame, que é esse ponto head. E o que é que esse método faz? Ele mostra para a gente as 4 primeiras linhas do data frame. E aí a gente tem aqui, ó, isso aqui são as colunas. E aqui são as linhas. Então aqui a gente tem a linha 0. Uma coisa que em Python a gente começa contando as coisas do 0. Então o primeiro elemento é 0, o segundo elemento é 1 e por aí vai. E aí aqui a gente está vendo as 4 primeiras linhas do data frame. Aí a gente tem aqui, ó, as variáveis, nota, que mais? Nota, várias notas. E tem esses aqui, ó, Q001, Q002, Q006. O que é isso aqui? A gente, para saber, precisa ir para o dicionário de dados. E aí eu já fui no dicionário de dados e eu vi que isso aqui são as variáveis do questionário socioeconômico, que são justamente as variáveis que a gente quer trabalhar hoje. Aí, beleza. Quando a gente tem um data frame, se a gente pode rodar o método .head, ele mostra pra gente as primeiras linhas. Outro método, no caso, isso aqui não é um método, isso aqui é um atributo que a gente pode acessar. Se a gente colocar .shape no data frame, ele mostra pra gente o shape dos dados. E o que é o shape dos dados? É a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Aqui, eu estou vendo que esse data frame da gente, ele tem 2 milhões de linhas e 55 colunas. Aí, massa. Tem outro método muito interessante do data frame e muito útil para a gente, que é esse .describe. Que o que ele faz? Ele pega todas as colunas numéricas do nosso data frame e faz a estatística descritiva. E o que é isso? Ele conta o número de ocorrências de cada coluna, ele dá para a gente a média dos valores dessa coluna, o desvio padrão, aqui são os quartis, né, Fernanda? E aqui o valor máximo da coluna. Tu cortou. Isso, ele dá aí os quartis, né? O que significa que, por exemplo, aí em 75%, eu estou dizendo que 75% dos meus dados tem até esse valor aí. Os 50% seria a mediana. E os 25% é até 25% dos meus dados possuem esses valores. Então, ele dá o primeiro, o segundo e o terceiro quartil. Isso. Esse Ezinho mais 06 é a notação científica, que é o default, o default é o padrão. É o padrão que o Jupyter Notebook dá quando tem um número de dados muito grande. Em vez de mostrar o número, ele mostra nessa notação aí. Que eu não gosto, tem como mudar isso, mas como a gente não vai precisar lidar com esses dados, vamos seguir. Aí, outro termo importante dos data frames é esse aqui, ó, de type. O que é de type? É o tipo do dado da coluna. E a gente tem aqui todas essas colunas aqui são do tipo float. O que é float? Em computação, a gente chama ponto flutuante. É tipo um valor real. Para salvar esse valor real no computador, o nome dessa variável, o nome desse tipo de dado é float. Aí, então, a gente sabe que esses aqui são números não inteiros. O dtype object é quando é texto. Então, a gente sabe que essas colunas aqui são do tipo texto. E também, a gente viu o números reais. Aqui, a gente tem... Reais não, né? Fracionários. Aqui, a gente tem o tipo inteiro mesmo, que não tem vírgula, que é o tipo int. Então, o TP-língua é do tipo int. E aí, isso vai ser interessante para a gente por quê? E útil para a gente por quê? Porque, ó, as colunas que a gente vai usar, que são as socioeconômicas lá, que eu disse que é de Q001 a Q005, elas são do tipo object, menos essa aqui, que é inteiro. Por que isso é um problema? Porque o algoritmo que a gente vai usar, ele não lida com letras, com texto. Ele só lida com números. E a gente vai ter que transformar essas letras para números. E é isso que a gente vai ver amanhã. Aqui eu posso... Tem outro método aqui, ó, select the types, que eu posso dizer, me dá só as colunas do tipo object. Ou seja, me dá só as colunas do tipo texto.
E aí ele mostra pra gente que colunas são essas. Ou então, o contrário, tipo, me mostra todas as colunas que não são texto. Aí, ou seja, me mostra tudo que é numérico. Aí a gente tem essas colunas aqui. E se eu quiser ver uma coluna só, no data frame, a gente usa essa anotação aqui, ó, esse colchete, e dentro, entre aspas, que pro Python é um string, o nome da variável, o nome da coluna. Nesse caso aqui, a coluna Q001. Aí a gente vê aqui, ó, na primeira linha, o valor dela é A, na segunda linha é B, e por aí vai. E aí, para finalizar, o último método da tour do Pandas, que a gente vai ver hoje, é esse value counts aqui, ó. Ele funciona... esqueci de falar. Quando a gente seleciona só uma coluna, em vez de um data frame, a gente tem uma série, que é series. É um tipo do dado do Pandas, que tem outros métodos também úteis. E nesse caso aqui, esse método que a gente vai usar é o value counts, que rodando numa series, ele conta o número de ocorrências das variáveis dessa coluna. Então, a gente vê aqui, ó, o valor dessa coluna, ele aparece 501.786 vezes. O valor B aparece 472.258 vezes. E isso é muito útil para a gente ver a distribuição dos dados. Aí, amanhã, a gente vai ver como transformar isso aqui. Vocês viram que foi difícil para ler. E é muito mais intuitivo ver essa distribuição se a gente olhar uma figura. E a gente vai ver como fazer isso com Pandas amanhã. E é isso. Vai dar tempo para perguntas? Cadê Renata? Vai, aqui. Pronto. E aí? Deixa eu tirar seu compartilhamento. Massa, todo mundo debugou aqui, viu? Todo mundo desencantou com seu primeiro erro de código, se é que foi o primeiro em Python. Então, eu não vou tocar essa parte de perguntas, dessa vez vai ser a Bia. São perguntas mais voltadas para a carreira agora, né? Bia, é com você, e eu volto para dar uma palavrinha ao final. Então, muito Obrigadão, massa, Rê. Até já. Obrigada, meninas. Fê, ideia foi incrível. A gente já teve muito conteúdo hoje, né? E aí, queria aproveitar e perguntar um pouquinho para vocês se vocês têm alguma indicação de material, de curso, para quem é iniciante. Que eu, por exemplo, sou totalmente iniciante. Massa, Roberta. Fernanda, com você. Então, deixa eu até pegar aqui. Tem um livro que é do autor do Pandas. Esse aqui, ó, Python para análise de dados. Então, eu gosto muito desse livro. Tem ele, só para vocês terem noção de como eu gosto de Pandas, viu? Tem esse aqui também. Análise de dados com Python e Pandas. E tem o Data Science do zero, né? Que é para você entender um pouquinho como é que funcionam os algoritmos e tudo mais. Então, assim, esses livros é para você começar a entender como é que funciona o Python para análise de dados, como é que funciona a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca muito usada pelos cientistas de dados. Então, começar assim, e começar devagar, né? A gente não vai aprender tudo de cara. Eu sei que às vezes tem coisa que assusta. Eu era uma das pessoas que falava que programação não era para mim. Então, acho que é um passo atrás do outro. Deu erro hoje, a gente viu um monte de erro aqui ao vivo agora. Amanhã a gente vai tentar de novo. Se der erro, a gente debuga de novo. E assim vai. Porque às vezes a gente se assusta quando vê uma mensagem de erro, né? Não sei, tá errado, não consigo. Então, assim, erro é normal na vida do programador. A gente sempre vai receber erro. E a gente vai ver, com a experiência, né, ao longo do tempo, que o erro está ali para ajudar a gente. Ele está dizendo exatamente por que está errado. Então, é só ler o que está errado e ir lá e corrigir. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Esses são alguns livros que eu sempre recomendo. Débora, se tiver mais algum aí, fica à vontade. Sigam ela no LinkedIn, ela sempre posta snippets de coisas legais do Pandas e tal. Fernanda dá aula também, ela tem o Insta dela, o canal do YouTube, tem vários conteúdos assim para iniciantes mesmo. E tipo, procurar
procurar se envolver também com as comunidades, tem o IRIS no Brasil todo, e conversar mesmo com as pessoas. Eu acho que é muito interessante também, além de você se preocupar em aprender o conteúdo técnico, se envolver com as pessoas que trabalham com isso, que querem aprender, até para a motivação de você ao longo do tempo. Tipo, é muito mais legal você aprender junto com alguém do que sozinho. Então, é isso. Legal. Só a Graciele pediu para repetir o nome do segundo livro, Fê, por favor. Análise de dados com Python e Pandas. Vocês ouviram agora o latido de Pipe? E ela tem 2 cachorros. Pipe que é uma e Python. Ela gosta tanto que os nomes dos cachorros dela são ferramentas. Isso que é amor pela profissão, né? Muito legal. Veio mais uma pergunta aqui ao vivo do pessoal. A Lara está perguntando se amanhã a gente vai realmente analisar os dados na parte de programar mesmo. Sim, a gente começou hoje, amanhã a gente vai entrar, mas no caso a gente precisa transformar esses dados, né? Como eu falei, os dados dos questionários, que é o que a gente vai usar no final, como eles são em texto, a gente precisa transformar eles para números. E a gente vai ver como fazer isso amanhã. E aí treinar esse modelo para dar uma nota do Enem com base nas variáveis. Legal. E a gente até divide em 2 dias, porque senão fica muito conteúdo e ninguém aguenta, né? Nem vocês aguentam falar tanto, nem a gente consegue absorver. Mas, total, a gente viu várias coisas novas. Nossa, muita coisa mesmo, meninas, foi ótimo. E aí a gente recebeu algumas perguntas também no nosso Forms prévio aí, sobre como seguir, como fazer, né? Como chegar nessa formação de carreira de cientista de dados. Então, eu queria saber de vocês se tem alguma fórmula mágica que vocês indicam, se tem os passos que a gente deve seguir, quem tiver interesse em seguir essa carreira, como fazer. Boa. É difícil dar uma resposta certa, porque depende... Uma resposta certa não, né? Uma resposta única, porque depende muito, tipo... Se você trabalha hoje, se você tem um trabalho e precisa mudar de área, muito provavelmente você vai ter pouco tempo para estudar. E você vai chegar em casa cansada. Então, esse perfil de quem está nesse contexto é muito diferente de alguém que está terminando a faculdade agora, está procurando o primeiro emprego e quer se especializar em data science. Tipo, você tem muito mais tempo para aprender e seria caminhos diferentes. Eu acho que um primeiro passo é tentar aprender a programar. Você não precisa ser expert, mas, tipo, se familiarizar com computadores. Tentar aprender Python. Python é bom porque é uma linguagem para iniciantes, tipo, é uma linguagem que abarca todo mundo. A comunidade de Python é bem assim, de acolher e tentar explicar. Então, você vai achar muito conteúdo, até na internet mesmo, em português, sobre Python. Eu acho que um caminho bom é você tentar começar a aprender Python e tentar identificar áreas que você gostaria de se especializar. Porque, como a gente viu hoje, é uma coisa enorme. Tipo, tem várias coisas que você pode fazer, tem várias coisas que você pode trabalhar. Então, eu acho que um bom começo é você começar a aprender Python e começar a fazer isso que você está fazendo agora, vendo workshops sobre data science, consumir conteúdos sobre a área, tipo, se inserir consumindo conteúdos e conversar com gente da área, entrar como eu já falei, entrar nos grupos das comunidades, falar com a galera. Eu falo falar. Parece meio amedrontador, tipo, falar com alguém do nada, mas, tipo, uma coisa que você descobre quando você entra nessa área é que as pessoas gostam de ajudar e elas são solícitas. Então, manda mensagem. Viu um post legal de alguém no LinkedIn sobre data science, conversa mesmo, perguntar, pedir dicas, enfim, eu acho que é se inserir na área do jeito que você conseguir. Começar a se inserir do jeito que você conseguir, do jeito que sua rotina lhe permitir. Fernanda, quer completar alguma coisa?
Se eu começar a falar, não vou parar mais. Eu tenho... Na época da faculdade, eu não sou formada em um curso 100% tecnológico, né? Eu sou formada em gestão da informação. E eu lembro que na época da faculdade eu falava que eu não ia ser duas coisas. Eu falava que eu não ia programar e eu falava que eu não ia ser professora. Hoje eu sou os dois. Então, eu acho que às vezes, principalmente se você não é formado em tecnologia, você costuma criar esse monstro em sua cabeça de que a área não é para você, de que é difícil, de que você não vai conseguir. E isso que Débora falou aí de participar de comunidade é super importante. Eu entrei valendo assim na área depois que eu conheci o PyLadies, que é a comunidade de mulheres que programam em Python, e tem capítulo espalhado no Brasil todo, então provavelmente na sua cidade deve ter um. E, tipo, foi quando eu comecei, quando eu vi que tinha muita mulher programando em Python, tinha muita mulher disposta a ajudar, e que eu não estava sozinha, e que programar era para mim, sim. E foi quando eu comecei a programar, de fato. Então, é isso, participar de comunidade, fazer network, conversar com outras pessoas, e você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, que devagarzinho a gente consegue e a gente chega lá. Que legal. É muito legal também a gente ver que foi subindo aqui na tela uns comentários do pessoal dando feedbacks maravilhosos para vocês, meninas. O dia hoje foi incrível mesmo. O Júlio, a Silviane, a Caroline, todo mundo dando um super parabéns aí. E aí, acho que meio que para a gente encerrar, né? Esse evento está sendo super importante porque a gente está trazendo mulher para falar de data science. Isso já é incrível, né? Então, esse é um espaço que vocês têm para mostrar representatividade, para inspirar, claro, não só mulheres, mas principalmente outras mulheres a seguir o caminho de vocês. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dica especial para as meninas e para as mulheres que têm vontade de começar na área, que ainda não começaram, ou que às vezes se sentem até um pouco inseguras, né, de estar em um ambiente tão masculino quanto é o mundo da ciência de dados. Boa, vou dar meu depoimento aqui. Eu sou de computação, tipo, eu sou formada em ciência da computação no SIM. O SIM, eu falo como se fosse uma coisa famosíssima. É o Centro de Informática, é o Centro de Informática aqui da UFPE. E no início, eu achava que programação não era para mim. De verdade mesmo, não estou falando só para incentivar, não. Eu achava, porque uma característica do centro da gente é que é muito focado em programação competitiva, que é um tipo de programação que você precisa desenvolver um algoritmo em um tempo muito curto e um algoritmo tipo, rodando muito rápido. Isso é legal para quem gosta, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de resolver problemas do mundo real. E como eu estava no início do curso, eu achava que programação era só isso. Ou seja, eu achava que programação não era para mim. E aí, ao tempo, tipo, durante o curso, eu fui aprendendo, fui explorando, fui fazendo outras coisas. E aí eu descobri que, talvez, eu não sou boa nisso, mas isso não quer dizer que meu destino tá definido e eu não vou seguir nessa carreira. Tipo, eu descobri outras áreas, incluindo Data Science, que é o que eu gosto de fazer, e foi muito bom ter descoberto isso. Tipo, eu fui uma das que puxou o ID de Recife para cá, lá em 2017, e eu fiz justamente por isso, tipo, poxa, que negócio massa, e eu queria conhecer mais gente dessa área, mais mulheres dessa área, tipo, vou criar aqui, vou me inscrever aqui para organizar o evento, porque eu acho que vai ser interessante. E foi ótimo, tipo, maravilhoso. Fez maravilhas para minha carreira. Tipo, conheci vocês, tipo, é realmente muito importante e muito, muito transformador o poder que a comunidade tem, sabe? De compartilhar conhecimento, de conhecer outras pessoas. E eu acho que a mensagem que eu digo é essa, tipo, converse com outras pessoas, com outras mulheres. É difícil achar, tipo, na minha turma tinha 50 pessoas, tinha 5 mulheres no início. E hoje, depois, desistiram mais 2. Ficou 3 pessoas. Hoje, eu conheço uma menina do meu curso que terminou. Mas é a realidade, né? Tipo, a gente tem que fazer
redução de danos e tentar lidar com como a gente consegue. Mas, tipo, não desistam só por causa disso. Eu acho que a dica é tentar conhecer outras mulheres e se inserir nas comunidades para conhecer mesmo, tipo... Eu ia falar isso, sobre as comunidades, né, que eu também sou embaixadora WIDES, conheci Débora por aí, agora conheci Fernanda, e me envolvi com as meninas do Minerva, né, conheci o Minerva lá no comecinho por causa do WIDES também. Você não acha sua vida inteira e você acha que está só. Mas quando você acha um bocado de gente que está na mesma que você e que se ajuda, cara. É muito massa ver que todo mundo se ajuda desse jeito, sabe? Disponível, a gente faz tudo voluntário e todo mundo dá o sangue, assim, é muito, muito legal. Total. Emocionada. Não sei se a Fê queria falar alguma coisa nessa linha também, Fê. Eu só queria falar uma coisa. Não desista. Vai ter hora que você vai pensar em desistir. Eu faço mestrado também e eu já passei por algumas situações que, tipo, só tinha eu de mulher na turma da disciplina, vários homens, e às vezes um quer ser melhor que o outro, e o código dele é melhor que o seu, e porque ele já nasceu com a programação no sangue, parará, e, tipo, não desisti. Eu simplesmente segui, finalizei a disciplina e tudo certo, porque se a gente desistir, a gente está deixando ali o nosso espaço, né? A gente tem que representar, a gente tem que continuar e mostrar que é nosso lugar de fala, sim. Então, quando bater, é normal, às vezes, bater o desânimo, a gente achar que não vai dar, mas assim, deixa isso acontecer só por um dia, no outro já arregaça as mangas de novo e continua. Então, eu acho que a gente tem que abrir os espaços para quem vem depois, né? Então, hoje já está bem melhor do que antes e a gente precisa melhorar mais ainda. Então, a única coisa que eu falo assim é para não desistir. Boa, muito bom. Alguém perguntou sobre as comunidades, eu acho que já foram faladas aqui, mas R-Ladies, Pai-Ladies, WIDES, são comunidades muito legais, que sempre estão fazendo evento, Garotas em Tech, tem várias, minha gente, realmente é uma rede grande que vai se ajudando. E eu acho que eu dei minhas palavras finais aqui, eu queria agradecer também, de novo, sou muito grata de verdade por isso, e por vocês que estão participando também, é muito legal a gente ver uma ideia se tornando realidade, sair um pouco dessa caixinha, né, que a gente fica no trabalho, eu faço mestrado também, e, enfim, ideias fora da caixa, e compartilhar isso com vocês é muito bom. É isso? Amanhã tem mais? Estou ansiosíssima para amanhã. Alô, é contigo, Bia. Legal, então, só para dar os últimos avisos, pessoal, não esqueçam de participar do nosso sorteio. As regras estão no Instagram do @Clube Minerva. Olhem lá, acompanhem, participem de todos os dias do evento. Amanhã já é o último. E no dia 21 a gente vai fazer o sorteio do curso da Udemy, que vai falar um pouquinho de Data Science, desde os dados até a tomada de decisão. Então, um curso super legal que está disponível em português. Isso é importante falar, a gente quer sempre incluir o máximo de pessoas possíveis aí. Lembrar vocês também que todos os dias vão ficar gravados no YouTube. Então, se perderam alguma coisinha, ficou um pouco difícil de acompanhar, vai lá de novo no vídeo, pausa, volta, enfim, fiquem à vontade para acompanhar e siga a gente nas redes sociais, né, tanto o WIDES quanto o Clube Minerva. Inclusive, só quero aproveitar um último segundinho para falar para vocês também, sintam-se à vontade para se conectarem conosco, né, com nós do Clube Minerva, nós do WIDES, as palestrantes, né, a Débora e a Fernanda, enfim, que a gente está sempre super aberta aí à comunicação. Obrigada, pessoal, boa noite e até amanhã, vejo vocês.